Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Insights. Eu sou o terapeuta William, para quem não me conhece, para quem já me conhece, saudações. Bom, hoje eu vou falar de um tema talvez seja um pouquinho pesado, mas é um tema que exige um pouco de atenção. É um tema cujo qual a intenção dele é fazer as pessoas acordarem, né? As pessoas entenderem que muitas coisas também que acontecem à nossa volta têm um pouquinho, né? Pelo menos um pouco da gente, tá? Como já aí na introdução, tem uma pergunta, adoro fazer perguntas que trabalham, são perguntas abertas, né? Que exigem um pouco de raciocínio. A pergunta é: qual o seu nível de responsabilidade? Essa é uma pergunta bem interessante. Por quê? Porque a partir do momento que nós entendemos que nós temos responsabilidades em tudo, em qualquer tipo de ação, em qualquer tipo de comportamento, a gente entende que tudo que acontece à nossa volta tem um impacto na gente, impacto em outras pessoas. E entendemos também que a partir de então nós somos responsáveis pelo nosso comportamento, pelo que nós sentimos, a gente consegue controlar isso na gente. Agora, o externo a gente não controla. Eu até utilizo uma frase, né? É, que nós controlamos nós, mas não controlamos fatores ambientais. O que seria fatores ambientais? Tudo que está relacionado ao seu entorno, né? Seja horário, seja alguma adversidade que aconteceu, o pneu furou, acabou a gasolina, sabe? Cartão de crédito que você vai de repente passar no caixa eletrônico deu problema, queda no sistema, isso são fatores ambientais, são circunstâncias do cotidiano que acontecem onde a gente não controla. Tá? Isso não é nossa responsabilidade, entende? Porém, tem coisas que partem da gente. A partir daí, eu vou fazer uma outra perguntinha, né? Ao mesmo tempo que é o puxão de orelha, ela também é uma pergunta para nós refletirmos, tá? É uma pergunta pesada, mas ela deve ser feita. Pelo menos é assim que eu vejo. Quanto incompetente você é a ponto de culpar tudo à sua volta pelos seus resultados? E aí, novamente, quanto incompetente você é para culpar tudo à sua volta pelos seus resultados? Willy, como assim? Vamos lá. Vamos supor, né? Me ajeitar aqui. Vamos supor que você. Uma coisa simples. Você foi fazer seu almoço. Né? Foi fazer seu arroz lá. E por algum motivo, você colocou água no arroz e tal. E foi mexer no celular, por exemplo. Esperando a água ali ferver e tudo mais, secar até, né? Enfim. Aí você ficou mexendo no celular. Passou um tempo, você começou a sentir um cheiro de queimado, né? Esqueceu de olhar o arroz. E por um motivo você acaba culpando a panela. Por exemplo, a panela secou a água muito rápido, né? Vamos mais além. Você está de repente executando uma tarefa no seu trabalho, né? E de repente você tem ali um horário para entregar aquele trabalho e por algum motivo você não cumpriu aquele horário combinado. E aí você faz o quê? Você acaba culpando o seu chefe por estar te cobrando, você acaba culpando o tempo que foi curto,
Você acaba ocupando a tarefa que era muito mais complexa do que você esperava. Ou seja, nunca é responsabilidade sua. Nunca é algo seu. Eu não uso falha, não uso culpa, porque são palavras que acabam colocando um peso na gente. A gente carrega peso desnecessário. Então eu não coloco isso como uma culpa, né, como fardo, eu não coloco dessa forma. Eu coloco como responsabilidade. Afinal, nós adultos, né, embora alguns não ajam dessa forma, mas nós adultos temos responsabilidades. Sejam elas em casa, sejam elas em relacionamento, seja elas como pai, seja ela como mãe, seja a responsabilidade no trabalho, enfim, temos vários tipos de responsabilidade em várias áreas. A partir daí, você acaba delegando tudo que acontece de adversidade, né, que está ali no seu controle, vamos colocar assim, você acaba culpando o externo. Você acaba culpando aquilo. Ah, não, porque aquilo ali que fez eu não conseguir chegar nisso aqui. Ah, porque aquilo ali me impediu. Ah, porque aquilo, porque aquela pessoa, porque tal fulano, porque... Nunca é responsabilidade sua. Quando você vai ser competente o suficiente para entender que você tem responsabilidades. E essas responsabilidades, sejam elas, essas ações que você executam, boas ou ruins, vai ter consequências. Quando você vai falar assim, não, peraí, tudo bem, aconteceu isso daqui, houve uma parcela de responsabilidade minha, no caso, por de repente me atrasei para entregar, ou perdi o foco numa coisa que eu estava fazendo, numa outra coisa que eu estava fazendo, mas também teve outras situações que somaram para que eu não executasse, mas eu reconheço a minha parcela. Pronto, isso já é um sinal de amadurecimento. Isso é um sinal de responsabilidade. Isso é um sinal de competência. Afinal, pessoas que não têm essa competência ou que não têm o grau de responsabilidade, é mais fácil você jogar isso para outras pessoas ou para qualquer outra coisa que não seja você mesmo. Agora, quando você começa a entender e aceitar, né, e assumir que tais situações também são responsabilidade sua, mesmo que isso você tenha que dividir em várias pessoas, mas você tem a sua. A partir desse momento, você que estava aqui, chega aqui em cima. Ou seja, você eleva mais um nível. Você aumenta a sua evolução. Você sobe um degrau. Né? Você cresce mais um pouquinho. Tudo começa também com essa sensação de você entender que não é que é minha culpa, mas eu tenho uma responsabilidade em cima daquilo. A culpa, ela é algo que a sociedade coloca, eu vejo assim, né? Por que, William? Porque é o seguinte, quando você começa a colocar essa culpa, você vê que, é minha culpa por meu relacionamento não ter dado certo. Ah, porque minha culpa porque meu chefe tá bravo. Ah, porque minha culpa porque meus filhos não me respeitam. Meu, calma. Calma. Não é a culpa. Entenda que do outro lado tem outras pessoas. Do outro lado tem outras circunstâncias. Tem o seu, tem a sua contribuição para aquele fato, mas tem outros ingredientes que compõem o resultado. Entende? Então a partir daí não é culpa, e sim responsabilidade. Então, não seja incompetente a ponto de culpar os outros pelas suas responsabilidades. Seja competente para assumir as ações pelos seus atos, que a partir daí você se torna mais 1% melhor. Certo? Espero que tenham gostado desse conteúdo, espero que tenham contribuído de alguma forma, que tenham clareado algumas ideias. E se você gostou, já sabe, né? Curta, compartilha. Se de repente conhece alguém que precisa dar um puxão de orelha nele, manda esse vídeo para essa pessoa. Desde já,
Eu agradeço muito, muita luz e prosperidade a vocês. Até a próxima. Tchau.